Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez, estamos aqui para falar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no item A Indulgência, por José, o Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Bom, um tapa, né? Um tapa no rosto de muita gente, no meu também, com certeza, que nós ainda falhamos muito nos julgamentos que a gente faz dos nossos irmãos, julgando que estão errados, né? Julgando suas atitudes, enquanto nós mesmos não olhamos para a gente, para o nosso próprio umbigo, e nos julgamos primeiro. Temos que pensar um pouquinho mais sobre isso, sobre essas atitudes não cristãs. Não cristãs. O único que tem o direito de julgar está lá em cima. É o nosso Criador. É Ele que nos julga, Ele nos conhece, Ele sabe o nosso interesse na hora que a gente fala alguma coisa ou faz alguma coisa. Ele conhece o móvel de nossas ações, como diz a leitura, né? Então, nós não conhecemos o que leva uma pessoa a cometer um erro, nós não sabemos. A própria pessoa às vezes nem sabe por que está errando, mas erra. O que nós temos que fazer como cristãos? Atenuar os erros, não divulgar, não propagar. Se você percebe que a pessoa está errada, vamos tentar entender o porquê que ela está errando. Vamos aceitar aquilo ali, porque cada um tem o seu jeito de ser, tem o seu jeito de falar, de agir, né? Então, nós temos que aceitar isso. É difícil às vezes, com certeza, nós somos humanos, estamos cheios de erros ainda. Então é difícil aceitar os erros dos outros. Mas nós temos essa obrigação de tentar, pelo menos, amenizar as situações. Não botar mais lenha na fogueira. Nós temos que tentar apagar a fogueira, né? É difícil? Também é difícil apagar a fogueira, ainda mais quando a fogueira está com fogo alto. É difícil, mas nós vamos devagarzinho, vamos conseguindo, né? É só não deixar o fogo crescer demais. A hora que o fogo começar a crescer, você começa a colocar um paninho molhado em cima ali, para não deixar o fogo crescer. Vamos jogar um pouquinho de palavras boas, um pouquinho de boas energias, para quebrar aquela corrente que está fazendo o incêndio.
né? Nossa obrigação é entender ou procurar entender que cada um tem um jeito de ser. É isso. Bom dia para vocês, um bom final de semana, com muito amor, com muita paz, com muita luz, boas energias e muitas alegrias. Jesus nos abençoe a todos. Até segunda-feira, se Deus quiser.